Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início agora a mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. Se você chegou agora, começou agora a acompanhar esse conteúdo, eu quero dizer uma coisa. Nós já estamos numa sequência, de vários programas dentro desta linha das operações do Espírito de Deus no Velho Testamento. E hoje estamos encerrando essa sequência com o último programa dessa sequência do Velho Testamento. A partir da próxima edição, estaremos já falando sobre o Senhor Jesus, as operações do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus, e depois uma terceira sequência falando sobre as operações do Espírito Santo em toda a história da igreja, aquilo que está registrado na Bíblia, e obviamente trazendo para as experiências que nós temos hoje, fazendo paralelo profético com as experiências que nós temos hoje. Seja bem-vindo ao nosso conteúdo. Se você está nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não se esqueça de participar do programa junto com a gente, e você faz isso colocando ali nos comentários as suas experiências com o Espírito Santo de Deus. Você já teve experiências com o Espírito de Deus, com os dons espirituais, com aquilo que o Espírito Santo faz na condução da vida do servo? Escreve de maneira, obviamente, resumida a sua experiência aqui nos comentários. Vai ser uma alegria a gente poder ler e acompanhar, como se você estivesse participando com a gente aqui dessa conversa, tá certo? Aqui estamos os pastores, mais uma vez, para a condução desse programa. Eu quero cumprimentar o pastor Antônio Carlos Peixoto, a paz do Senhor. A paz do Senhor Josias, o Wallace, os demais irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Wallace Rosete, a paz do Senhor. Paz do Senhor Josias, Peixoto, os irmãos que nos acompanham. Estamos de novo aqui para nos deliciar. Nos deliciar. Do Espírito Santo. Essa expressão é muito bem aplicada, Wallace. Muito bem, vamos ver. Olha só, a Bíblia ela é estruturada para efeito de estudo, em diversos grupos de livros. E você tem os profetas maiores e os profetas menores. Na verdade, não é porque um profeta seja maior ou menor do que o outro, mais ou menos importante do que o outro. É mais pelo tamanho do livro, pela quantidade de capítulos que o livro tem, de informações que estão ali no livro. Então, aqueles livros maiores, e também tem os livros um pouco menores, que são chamados profetas menores. Isso é para efeito de estudo, de você ter uma visão superficial ou por cima, nem tão superficial, mas a expressão que me vem à mente agora é overview, quer dizer, você ter uma visão por cima. Nós tínhamos um professor de seminário, o pastor Dodge, que ele sempre dizia como se fosse um voo de helicóptero, sobre a Bíblia, ele usava essa expressão. Então nós temos profetas menores e nós vamos abordar dois deles aqui na operação do Espírito de Deus. Vamos começar com Miqueias. Pastor Wallace vai ler o texto e fazer um comentário. Irmãos, a palavra está no livro de Miqueias, no capítulo 3, no verso 8. Diz assim: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó e a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Muito bem, Miqueias, para os irmãos terem um contexto histórico, o reino de Israel ele foi dividido, após o governo do rei Salomão. Os filhos dividiram o reino entre o reino do norte e o reino do sul, o reino de Israel, o reino de Judá. E os dois reinos tiveram seus reis durante um período, e primeiro o reino de Israel, aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele foi conquistado e foi para o cativeiro. Judá continuou até ser também conquistado pela Babilônia. Mas nesse período, entre o momento em que estava para Israel ser conquistado e até após esse período, após a conquista, após o cativeiro de Israel, o profeta Miqueias foi levantado para ser usado para profetizar, e o Wallace leu, para deixar claro para o povo onde estava a transgressão do povo. E é interessante isso, porque o Espírito Santo de Deus ele sempre é essa luz que nos alerta, que nos faz entender o projeto de Deus e aquilo que está fora do projeto de Deus. Nos dá esse discernimento, para usar uma expressão que você usou no programa passado, discernimento daquilo que vem da parte do Senhor. Peixoto, qual a abordagem que a gente pode fazer do profeta Miqueias dentro do contexto do programa? Certo. A primeira abordagem, o Josias e os demais irmãos, é uma abordagem que tem sido exaustivamente colocada. Miqueias, o primeiro versículo, Josias, fala o seguinte: palavra do Senhor que veio a Miqueias. Então já começa por aí.
Então, a primeira abordagem é que o Espírito do Senhor, o Velho Testamento não está dissociado da operação do Espírito Santo, né? Eles não poderiam escrever e nem falar se ser um livro histórico, como outros que estão aí, e que não, muitos, obviamente não são todos, não subsistem à história, ao tempo. Mas nós vemos livros escritos aqui com histórias e com pessoas que viveram há 3.000 anos, 4.000 anos, e que vêm rompendo o tempo, subsistindo a própria história, subsistindo a língua. O povo de Israel tem uma língua que subsiste há milênios, e falando coisas que são próprias nossa hoje. Quando assim, o Senhor me deu uma revelação. Então, foi o que Miqueias falou aqui. A palavra do Senhor que vê Miqueias dizendo. O Senhor deu uma revelação a Miqueias. A impressão que a gente tem é que Miqueias está vivendo esses dias hoje, batizado com o Espírito Santo. É o mesmo palavreado, é a mesma operação, é a mesma situação. Só que em época diferente, locais diferentes, língua diferente, mas o Espírito é o mesmo. E uma outra coisa interessante, companheiros, é que se foi citado aqui da mudança de vida, né? Se o homem não tem o Senhor, quando ele se converte, ele passa a entender o antes e o depois. O antes da vida dele, antes de converter, como que eu fazia isso, falava isso, e agora, com o Espírito Santo em mim, a gente muda completamente, né? Mas essa mudança só ocorre se tiver uma real conversão. E a real conversão tem que envolver o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não estiver envolvido na sua conversão, não tem uma conversão real, porque é necessário nascer de novo, o Senhor Jesus Cristo falou. E aproveitando, Peixoto, ele enfatiza isso nesse texto, né? No capítulo que nós lemos, o texto que nós lemos, ele diz assim, de certo, né? De certo, ele começa assim, ó, mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, né? Quer dizer, ou seja, Deus deu a ele todo o recurso, quer dizer, toda a condição para ele levar a palavra. Ele queria ter que admoestar o povo, ele tinha que levar as informações da parte do Senhor, e agora ele tinha ousadia, né, para pregar, para anunciar aquilo que é a vontade do Senhor. E como nós sempre falamos, aí, a igreja hoje também, né, é muito interessante, a igreja hoje tem ousadia, ela tem autoridade, por causa do Espírito Santo na vida dela, para anunciar a volta do Senhor Jesus, né? Então, a mesma certeza, certamente cedo venho, certo presto venho. Então, a mesma situação. É o Espírito Santo que nos dá esse recurso para anunciar, para falar, não de nós mesmos, mas daquilo que ele faz, né? E ele Miqueias estava falando assim, eu achei interessante, de certo, eu sou cheio da força, porque é consciência que ele tinha que a força não era dele, senão ele falar, eu vou fazer, não, por certo, eu estou imbuído da força do Espírito Santo, né? Do Espírito do Senhor, né? Então ele tinha consciência que o que ele falava, o que ele anunciava, não vinha dele, mas vinha do Senhor, né? A partir daquele momento que ele estava cheio do Espírito Santo, quando foi o primeiro versículo, veio o Senhor a ele pôde anunciar a Jacó como ele fala que Israel, anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Mas a primeira pessoa a quem o Espírito anuncia o pecado e a transgressão é a você mesmo. Aí você se transforma, a transgressão e o pecado saem e fica agora a operação do Espírito Santo. Aí você pode anunciar para o outro. Então ele só pode anunciar aqui porque estava cheio do Espírito Santo. Que quem anuncia aqui é o próprio Espírito Santo, que não tem transgressão e nem tem pecado. É uma transformação de dentro para fora e que resulta num testemunho a ser dado, numa pregação a ser feita. Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E agora a igreja, só para terminar aqui, pastor José, agora a igreja aqui, muito bem dito por Wallace, a igreja está imbuída desse mesmo Espírito. Eu gosto de frisar sempre isso, que é a tônica do nosso programa.
do mesmo Espírito que estava com o irmão, com Miqueias, estava com Joel, estava com Jeremias, com todos eles. E está com Jesus, está hoje com a igreja. E tudo que aconteceu lá, a igreja hoje repete aqui. É impressionante a similaridade da operação do Espírito Santo no passado e da operação do Espírito Santo agora, que não mudou. Vamos lá. Vamos seguir então para o último profeta que nós vamos abordar em relação à operação do Espírito de Deus no Velho Testamento, o profeta Joel. Joel, capítulo 2, verso 28, Wallace. Eu vou dar a mesma sequência e direção. Vou ler o primeiro verso, Ok, porque fazer o mesmo link. sim, Né? Diz é assim, interessante. a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então, que se é parado. E aí agora ele profetiza, no verso 28 do capítulo 2, né? 2. Ele diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e Maravilha. vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. É interessante que essa abordagem do profeta Joel, ela é uma das referências utilizadas sobre a experiência que nós vivemos nesta obra desde os seus primeiros dias. Se você busca qualquer informação sobre a Igreja Cristã Maranata nos seus primeiros documentos escritos e publicados, esse texto está lá, como uma das... Nós somos consequência disso. Exatamente, um dos marcos da experiência vivida e daquilo que buscou, eu digo buscou desde o início, continuamos buscando, aqueles que viveram as primeiras experiências na nossa igreja. Isso mesmo. A palavra de Deus fala, né, que se fosse contado o que o Senhor fala, tiniriam as orelhas, né? Os Isso. ouvidos, né? Porque isso aqui, quando a gente vê essa manifestação, se tem uma segurança que nos dá que nós estamos no caminho certo, é quando nós vemos essa profecia de Joel. Porque a gente vê se cumprir nos nossos dias, tudo isso aqui, né? Então, quando Joel ele profetiza, ele talvez não tinha nem alcançado o que ele estava falando, né? Com certeza, né, Joel? Ele estava falando por um tempo da frente, né? Eu tenho certeza que ele não Com sabia o que ele certeza. estava falando. Ele não sabia, mas nós só conseguimos... Essa palavra só se torna viva hoje, no tempo nosso da igreja, porque a igreja começou a viver essa experiência. E há de ser que depois, quer dizer, no tempo propício, derramarei do meu Espírito Santo, foi lá no Pentecoste, Isso. né? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Quer dizer, aí você vê a manifestação dos dons espirituais na vida da igreja. Isso é um sinal do cumprimento da profecia de Joel. O verso seguinte, verso 29, ele dá a dimensão do que nós vamos continuar Sim. a partir do próximo programa, né? E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. E aí, na sequência, você vai embora, vai falando. Mostrarei os prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumo, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que é o arrebatamento da igreja. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Coisa extraordinária, né? Muito extraordinária. Essa profecia de Joel é uma virada completamente naquilo que estava profetizado do passado para o Novo Testamento. Né? Jesus Cristo assim, vou fazer um Novo Testamento no meu sangue. Né? Agora, porque isso aqui é a velha aliança. Então, o que Joel profetiza sem saber certamente o que ele estava falando? Escreveu pelo Senhor, revelou, ele foi escrevendo. Ele estava mostrando o seguinte, que desse momento em diante, o orvalho não ia cair só sobre o novelo, como aconteceu no passado. Sim. Foi Gideão, né? a prova que Gideão pediu ao Senhor. O orvalho caiu sobre o novelo e a terra em volta estava seca. O Senhor, agora eu quero fazer o contrário. No outro dia veio o orvalho sobre a terra seca, que estava seca, e o
novelo Ele estava seco. estava seco, né? Ficou seco e o orvalho caiu sobre a terra. Joel profetiza agora esse fato, que agora a profecia, o dom, o batismo, o estar cheio do Espírito Santo não ia estar sobre um homem, um profeta de uma época ou outra época, como aconteceu no Velho Testamento. Cada época só enchia um homem, ou dois, né, às vezes. Agora é sobre todos. E isso todos quer dizer quem? Era a igreja. Então agora ele fala sobre um corpo, na realidade que é o corpo de Jesus Cristo. Né? Essa questão do derramado do Espírito Santo caiu sobre um mesmo, que é sobre Jesus, na figura do corpo, essa revelação maravilhosa, que é o corpo de Jesus Cristo. Viver no corpo é algo que só entende Quem vive. quem vive. Quem está cheio do Espírito Santo que sabe o que é viver no corpo. Você não precisa estar junto para estar no corpo. Você não precisa estar grudado. O corpo não é juntamento de pessoas. Né? Vamos encher um estádio com 100 mil pessoas. O corpo pode ser que não seja, pode ser que não seja. Né? Até para falar do Evangelho. Mas o estado do corpo envolve a pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, para nós, entendemos que é a figura do sangue. E o sangue, o que ele faz? Ele une essas partes do corpo que são diferentes, anatomicamente diferentes, fisiologicamente diferentes. Funcionalmente diferentes. E complementares. A fisiologia, né? Uhum. Então, cada órgão tem uma função diferente desse corpo, um desenho, anatomia diferente. Os rins são diferentes, o fígado, mas eles se estão unidos com um único objetivo. Se pudesse perguntar ao coração por que ele faz aquilo que ele faz 24 horas por dia, ele vai dar uma resposta. Ao fígado, por que você faz isso? A resposta é só única, é a manutenção da vida de todo o corpo. Como que os órgãos fazem isso? Quando estão cheios do Espírito Santo. Joel profetiza esse momento, que é o batismo com o Espírito Santo. Inclusive, alguns apóstolos citam isso em algumas cartas, né? No livro de Atos, Lucas que escreve, ele cita ele teve a revelação, né? Desse momento que era histórico e a cobertura profética que caiu nos dias nos dias dele, 50 dias depois da morte de Jesus. O Espírito Santo veio para dar unidade a esse corpo para a última hora. Essa abordagem do profeta Joel, ela é muito interessante porque ela exatamente faz a ligação de tudo que nós vimos até aqui no Velho Testamento com aquilo que vem no Novo Testamento, seja na vida de Jesus, seja na vida da igreja, né, desses dois momentos. Ele abre essa perspectiva profética. Maravilha. Para que a gente veja a sequência, ou seja, eu vou usar aqui uma expressão que me permitam usar, mas que a gente já ouviu muito, né? É o fio de escarlata. É o Espírito Santo. De Gênesis até Apocalipse. De Gênesis até Apocalipse. Você vê que não há uma desconexão. Pelo contrário, há uma continuidade com operações distintas, né, com momentos proféticos distintos, mas dentro da mesma linha profética estabelecida pelo Pai, e que o Espírito Santo costura isso ao longo de toda a história do projeto de Deus até os dias de hoje. Coisa maravilhosa. A gente está no Velho Testamento falando do Novo. Com certeza. E Jesus Cristo viveu, nasceu, viveu, operou, profetizou tudo no Velho Testamento, né? Ele cumpriu toda a lei. Uhum. Né? O cidadão chegou depois de curado da lepra. O que eu tenho que fazer? Não, se mostra ao sacerdote, porque a lei falava isso. Sim. Ele cumpriu tudo. Mas eu vou fazer um Novo Testamento agora, porque esse acabou. Acabou na cruz. Para o mundo, acaba na cruz. Para quem quiser. Né? Para quem não quiser, fica no Velho Testamento mesmo, porque o Velho Testamento, companheiros, ele aponta para a morte o tempo todo. Não tem um momento descrito no Velho Testamento que fala em vida eterna. Não tem um momento na lei. Aponta para a morte. Jesus Cristo, quando ele vem, quando ele aponta para o Espírito Santo, ele aponta para a vida. Então essa é a grande diferença. O Velho Testamento e a lei apontam para a morte. Só morte. A alma que pecar essa morrerá.
é o cordeiro, o animal morto, o sacrifício. Jesus Cristo, ele cumpre a lei e aponta para a vida, que vida é eterna, por causa do seu Espírito Santo. É um aspecto e aqui a gente não tem como não fazer não começar a entrar, né? Tem que ter muito tempo para falar. Porque o que se diz muito nesse meio de comunicação é spoiler. A gente não tem como não fazer spoiler do que vem pela frente. É impossível. É impossível, porque quando Joel traz essa abordagem, cheio do Espírito Santo, Coisa maravilhosa. ele Mostra o seguinte, quando Jesus morre, você disse, é a cruz. Ele é esse ponto de definição, esse ponto de virada. Jesus morre na cruz. Ocorreu um fenômeno que não tem explicação lógica, muito menos física, material, né, de que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aquilo que antes era limitado a algumas pessoas em momentos distintos, que era o sumo sacerdote, de entrar no Santo dos Santos, agora estava aberto para todo mundo. E isso vai se tornar evidente, se consubstanciar no Pentecostes. Quando o Espírito Santo de Deus cai sobre toda a carne, quando os discípulos começam a falar e todos entenderem nas suas próprias línguas. Uma operação maravilhosa. Tem, né? Quando numa situação absolutamente contrária, vamos assim dizer, um cenário que não era apropriado para aquilo, do cenário político, histórico, religioso, Pedro, um simples pescador, se levanta e prega, e 3.000 almas se convertem, depois 5.000 almas se convertem. Então você vê os sinais, as evidências da operação do Espírito Santo ali, de uma maneira ampla. E é o que Joel profetiza. Coisa maravilhosa. E foi durante uma festa dos judeus. Sim. Era a festa da colheita, né? Pentecostes, por causa dos 50 dias, mas era a festa da colheita. E tinha os judeus, quem se converteu lá, era judeu que foi para Jerusalém para a festa. Né? Um primeiro dia quase 4.000, outro quase 5.000. Então, judeus se converteram. Você vê que operação maravilhosa do Espírito Santo em romper essa cadeia religiosa do coração do homem. Sim. Essa amarra, porque a religião, ela amarra o homem e ela escraviza o homem. Por isso nós não falamos, citamos aqui, não é nome de igreja, porque citar nome de igreja é religião. Nós não pregamos religião, nós pregamos obra. E quando pregamos obra, não está ligado à igreja de Maranata. A obra está ligada à salvação, um projeto eterno de Deus. Obra não é apelido da igreja, né? Não é apelido da nossa igreja, não. Graças a Deus. Então não é apelido da igreja. Mas é meio, isso aí ia fazer, eu sei que o tempo já está em cima, isso aí ia fazer a colocação, que para mim, na minha opinião, na forma de ver, o maior milagre, a maior evidência da bênção do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, é o corpo, né? Vocês mencionaram o corpo, porque são pessoas formadas em épocas diferentes, com famílias diferentes, cidades diferentes, cultura diferente, cultura diferente, e conseguem viver junto. Porque se tirar o Espírito Santo da briga, né? A igreja, por quê? Todos que pessoas, nós viemos de situações diferentes da vida, mas todos com o mesmo propósito. Por quê? Porque a mente de Cristo, porque o cabeça é Ele, né? E o Espírito Santo é que faz esse milagre da gente dizer, todo mundo nós viemos de... Se você juntar um grupo de pessoas, cada um vai querer um objetivo, eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Não, mas na igreja você consegue viver a mesma experiência, ter o mesmo propósito, né? Então eu falo que o maior milagre é conviver no corpo, né? Glória a Deus. Uma evidência da operação, da ação do Espírito Santo no meio da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, o cabeça é Jesus Cristo, e por isso que Paulo diz, nós temos que ter a mente de Cristo, né? Como você vai ser a mente de Cristo? Só pelo Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo. Só por ele. Amém. Glória a Deus. Nós não podemos terminar essa série, né? Do Velho Testamento de forma diferente, né, Josias? Não podemos. Bom, nós estamos caminhando agora para o encerramento do programa, e além do aspecto espiritual maravilhoso, que sempre é algo que nos envolve
Eu quero compartilhar com você que está nos assistindo que essa é a nossa experiência. Estamos envolvidos por esse mesmo Espírito sobre o qual nós estamos falando aqui. Além desse aspecto, do ponto de vista da vida, daquilo que é o nosso cotidiano, nós estamos vivendo um momento de virada de ano. E eu queria me despedir de vocês e pedir que o Dante Peixoto, o Wallace, para os nossos irmãos que estão em casa, deixasse uma rápida, objetiva mensagem nesse momento de ano novo. Amém. Bom, nós não podíamos terminar esse período do Velho Testamento tudo da maneira diferente, a não ser a descida do Espírito Santo. E aproveitando, desejamos a você que você seja cheio do Espírito Santo nesse próximo ano, que a operação do Senhor seja evidente na sua vida. E maior, se é que podemos falar que a operação é maior ou menor, né? Mas que você sinta mais o Senhor e mais a presença do Senhor, e Deus te abençoe muito nesse ano. Em nome de Jesus. Amém. Wallace. A mesma coisa, desejamos a todos, e um recado, né? Você que já tem a experiência, preserve isso, né? Lute, preserve isso, que isso é a maior riqueza que nós temos, ser guiado pelo Espírito Santo. Pode. E que você não tem, comece o ano buscando o Senhor e pedindo, Senhor, eu quero o Espírito Santo. E Ele vai te batizar e vai te dar essa bênção. Amém. Glória a Jesus. Queridos, a paz do Senhor. Feliz ano novo para vocês. Amém. Que Deus nos abençoe Feliz ano novo. profundamente Ano desse que vem ano. eu estou de volta. Se Deus quiser, a gente continua. Para você que nos acompanha também, deixo a minha mensagem de feliz ano novo, que Deus o abençoe. É o que os companheiros falaram aqui, né? A experiência com o Espírito, ela é maravilhosa por si só. Eventualmente não pode ser medida, porque é sem medida que a Bíblia nos ensina, mas que neste novo ano elas sejam também tão profundas quanto aquelas que você tem vivido à medida em que você tem buscado essa bênção. Deus abençoe, feliz 2026. Continue com a programação da TV Manaim, se você está nos assistindo pelas multiplataformas. Se estiver no canal do YouTube, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e desejar feliz ano novo aqui nos comentários para aquelas pessoas que também acompanham, que gostam de ler os comentários, tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor. TV Manaim, uma TV para você ver.